Você já parou para pensar o como tem coisas que não faz o menor sentido dentro do Sam? Uma prova disso é que toda vez, pessoal, que parece que o mundo está completamente acabando e que alguma merda colossal está acontecendo, parece que os Vingadores simplesmente vão tirar umas férias na praia porque eles somem. Simplesmente estão tirando uma folga por ali. Hoje eu vou mostrar para vocês 9 momentos em que os Vingadores eram para estar lá, mas sumiram. Você quer entender tudo isso? Vem comigo! Fala nerds, aqui é o Daniel. Então pessoal, sim, eu sei que eu abandonei vocês por alguns dias aí, mas isso é porque eu tenho um motivo, né? Isso porque eu tô focando também no Instagram, então lá diariamente eu tô botando promoções de HQs e livros, então é difícil conciliar Instagram, YouTube, Kawaii, TikTok, é complicado. Mas se você quer promoções de livros, quadrinhos, tudo isso, é só me seguir lá no Instagram, o arroba tá aqui, tá bom? Mas ok, o que a gente vai falar hoje, na verdade, não é sobre quadrinhos, e sim sobre o UCM. E a sua maneira bem doida, pessoal, parece que o Kevin Feige deve achar que a gente é meio burro, né? Porque simplesmente ele pensa que a gente não vai perceber que vários momentos não fazem o menor sentido dentro do UCM. Às vezes não tem o menor cabimento. E é isso que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo, tá bom? Fica comigo. Celestial Tiamut. Começando então pelo que eu acho que pra mim é a mais óbvia de todas, a que menos faz sentido. Porque lá no filme dos Eternos, vimos que o Celestial Tiamut, né, que estava dentro da Terra lá, hibernando, meio que crescendo, né, finalmente nasceu e assim iria destruir todo o planeta Terra. Felizmente, os Eternos até conseguiram salvar a tempo, né? Impedir o nascimento de Tiamut e impedir que toda essa treta acontecesse. Porém, uma parte dele ficou para fora da superfície, né? Que nesse caso foi a sua enorme mão e também aquela cabeça de um Celestial. Porém, pessoal, pensa comigo, será que no momento que o Celestial Tiamut estava nascendo e a gente sabe que teve vários abalos sísmicos, a Terra começou a tremer, sabe, um troço bem igual um terremoto, será que ninguém foi tentar entender o que estava acontecendo? Porque assim, sempre que tem um terremoto, todo mundo sabe que tem um terremoto, os cientistas e tal, mas dessa vez era um celestial nascendo da Terra, ninguém foi ver isso. E mesmo que você me fale que eles estavam no meio do oceano e para chegar lá poderia demorar, né, até acabar toda a luta lá, o Wong e o Doutor Estranho podem abrir portais e chegar lá instantaneamente. Então não tem o menor cabimento. Ego, o planeta vivo. O segundo colocado dessa lista aqui, na verdade a gente vai voltar um cadinho no tempo, lá na época que estava sendo lançado o filme de Guardiões da Galáxia Volume 2. E vimos que o Ego, que no caso no filme foi colocado como um celestial, nos quadrinhos ele é só um planeta vivo mesmo. Mas no filme foi colocado como um celestial e ele estava tentando convencer o seu filho a ficar do lado dele. Porém, depois o Peter descobre que na verdade foi o Ego, que no caso é o seu pai, quem colocou o câncer na sua mãe e que também colocou várias sementes do seu poder pelo universo aí, espalhadas pelo universo para conseguir controlar todo o universo, para ele se tornar tipo uma entidade de verdade. Então depois que o Peter descobre tudo isso, que foi ele que matou a mãe dele, começa uma luta ali, só que enquanto isso o plano do Ego já tinha começado a ser realizado e aquelas gosmas que ele espalhou pelo universo já tinham começado a sugar tudo que havia naqueles planetas, inclusive as pessoas, estava matando muitas pessoas lá e também no planeta Terra. A questão aqui, pessoal, é que depois que aquela gosma parou de avançar porque o Ego foi derrotado, nunca mais foi revelado nada sobre ela, nunca mais foi mostrado o que o governo e o que os próprios Vingadores fizeram com aquela gosma. Porque, pessoal, pensa comigo, com certeza que isso seria uma coisa que o Bruce Banner e o próprio Tony Stark, cientistas e outras pessoas dos Vingadores aí gostariam de investigar, principalmente o Bruce Banner, tentar entender o porquê que aquilo estava crescendo, o que aquilo era, de onde aquilo veio, e nunca foi nem mencionado depois. Alô, Shang-Chi. Já agora falando do filme do Shang-Chi, que particularmente, pessoal, foi um filme da Marvel que eu não esperava nada, mas me surpreendeu muito. Isso que é o bom, né? É ruim quando você vai com muita expectativa e se decepciona, mas nesse caso me surpreendeu e eu gostei demais desse filme. Nesse filme, vimos que o Mandarim, né, que era o vilão do filme, ele tinha em sua posse durante 1000 anos a posse dos 10 anéis.
e que no caso, né, não sabemos até agora o que são, sabemos que ele está enviando um sinal para onde, não sabemos, provavelmente deve ser o Reino Quântico. Porém, a pergunta é, será que os Vingadores, pessoal, principalmente os magos, que têm noção do que são portais, será que em nenhum momento eles sentiram nada de estranho acontecendo em uma outra dimensão, principalmente como um demônio saindo, sendo libertado de lá? Será que eles não sentiram nenhuma vibração nem nada desse tipo? Ou os próprios anéis, pessoal, com certeza aqueles anéis ali devem soltar alguma energia cósmica, alguma coisa aqui, porque se não fosse por isso, se ele não desse esses avisos, como que o Wong saberia que o Shang-Chi está com ele? Por que que o Wong foi atrás do Shang-Chi se os anéis não davam avisos nenhum? E se eles davam avisos, por que eles não foram antes investigar essa situação dos anéis? Não faz sentido, né? Wakanda versus Talocan. Já em Pantera Negra 2, Wakanda para Sempre, vimos que houve uma batalha entre o povo de Wakanda versus o povo de Talocan, e que isso destruiu boa parte lá da nação mais poderosa da Terra, que é Wakanda, uma nação sinistra pra caramba. E pessoal, tudo bem que os governos não fossem interferir nessa batalha, ou na verdade eles nem soubessem que estava acontecendo essa batalha, né? Porque com certeza eles não sabiam, mas com certeza os Vingadores saberiam que isso estaria acontecendo e iriam ajudar o povo de Wakanda, que sempre ajudou eles. O povo de Wakanda ajudou os Vingadores lá em Vingadores Guerra Infinita, então faria sentido os Vingadores ajudarem eles dessa maneira agora. Mas agora só dando uma pausinha aqui para pedir o seu like, porque pessoal, o seu like é muito importante para mim, para que eu sempre traga o máximo conteúdo nerd para você. Então se você gosta desse canal, clica nesse botão aí, pô. Funeral do T'Challa. Ainda falando de Pantera Negra 2, o Wakanda para Sempre, vimos que o T'Challa morreu no filme, né? Meio que como se fosse uma homenagem a ele, já que você sabe que ele morreu na vida real por uma doença, então botaram isso de uma forma honrosa, de respeitar o personagem e também o ator, né? Sem fazer nada que desonrasse o ator, que é o Chadwick Boseman. Então foi uma morte bem digna. Porém, como vimos que os Vingadores, né, foram ao funeral do Tony Stark lá em Vingadores Ultimato, a gente esperava, pessoal, que o mesmo acontecesse também no funeral do T'Challa, né, que era o Pantera Negra e amigo de todo mundo ali. Porém, não foi isso que aconteceu e nenhum deles apareceu lá em Wakanda para fazer parte do funeral. E mesmo que você fale, pessoal, que o Wakanda é uma nação fechada e que não deixa ninguém entrar ali, que querendo ou não você está certo e que ninguém ficou sabendo que o T'Challa morreu, pessoal, depois foi anunciado que a sua mãe, a rainha Ramonda, se tornou a rainha de Wakanda. Então mesmo que os Vingadores não aparecessem exatamente no dia do funeral do T'Challa, eles poderiam prestar suas homenagens alguns dias depois, algumas semanas depois, porque querendo ou não, pessoal, T'Challa era amigo dos caras. Será que ninguém ia ter a consideração de prestar pelo menos uma homenagem à irmã e à mãe? Pelo amor de Deus. Capitão América 2. Agora voltando, pessoal, bem lá atrás no Semi, lá em Capitão América 2, quando vimos que aquela drama lá com a Hydra, que se infiltrou dentro da SHIELD e começou a causar aquela treta toda lá e destruiu a SHIELD de dentro para fora, lá vimos que o Capitão América e outros personagens que estavam junto com eles tiveram que ficar fugindo por um bom tempo, eles sendo caçados como se fossem prisioneiros, né? No caso, como se fossem fugitivos de verdade, criminosos. Porém, o que não faz sentido, pessoal, é que em nenhum momento o Capitão América e o pessoal pediu ajuda em pessoas que poderiam ajudar ele, como o próprio Tony Stark, pessoal. O cara é um outro Vingador, era amigo dele na época, fora que é um bilionário, poderia ajudar ele muito, poderia dar abrigo para eles não ficar fugindo para um lado para o outro. Por que não pedir ajuda para os seus amigos, cara? WandaVision. Esse daqui com certeza é uma das mais absurdas dessa lista. E que até hoje, pessoal, não faz um pingo de sentido. Essa aqui até me dá um cadinho de agonia. Já que em WandaVision, vimos que a Wanda Maximoff escravizou, não tem outra palavra não, escravizou uma cidade inteira. E colocou todos no feitiço de controle mental. Porém, o que achávamos que iria acontecer é que o primeiro a aparecer ali, já combatendo a situação, falando que ela estava errada, era o Doutor Estranho ou o Wong, né? Tipo, algum desses magos, já que eles são magos e como eles têm alguma ligação com tudo que relaciona à magia, é o dever deles cuidar para que a magia não saia de controle.
Porém, ao invés disso, lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vimos que quando ele vai falar lá com a Wanda, ela falou que sabia do porquê ele estava ali. E ele fala que não estava ali pela cidade, pessoal. Ou seja, é como se ele estivesse falando assim que ele não estava nem aí se ela estava escravizando uma cidade inteira. Como que o cara, tipo assim, fala, não, eu não tô aqui pela coisinha que você fez lá, porque dali é coisa, não tem problema, não tem relevância nenhuma não. Pelo amor de Deus. Multiverso da Loucura. Lá em Doutor Estranho 2, vimos que a Wanda, né, iria fazer uma bagunça completa. Já tinha feito na cidade lá, agora ia fazer pelo multiverso. Já que ela ia começar a causar as incursões e isso poderia destruir todos os universos. Uma tremenda coisa grande. Porém, pessoal, em nenhum momento vimos nenhum Vingador aparecendo. Por quê? Tipo assim, nem que se fosse dos outros universos. Nem que fosse um Homem de Ferro de outro lugar, os Vingadores, o nome Vingadores não teve. Será que nenhum desses Vingadores, tanto da Terra ou de outros universos, conseguiram perceber que tinha alguma coisa errada? Fora que mesmo, pessoal, que o Doutor Estranho, eu sei que ele é tremendo orgulhoso e que ele não gostaria de pedir ajuda. Se ele está sabendo que o universo poderia ser destruído, com certeza ele pediria ajuda. Mesmo que relutasse para isso, mas o Wong falaria que ele tem que pedir ajuda. Então ele pediria, é bem sensato. Homem-Aranha No Way Home. Isso sem contar, pessoal, que antes dessa bagunça de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vimos que o Doutor Estranho já tinha feito uma outra bagunça enorme, quando ele simplesmente tentou ajudar o Peter Parker para voltar à sua identidade secreta de Homem-Aranha. E isso deu várias zoadas por todo lugar. Com isso, pessoal, vários super vilões apareceram em Nova York, além de um enorme sinal no céu com vários universos se colidindo, várias pessoas aparecendo no céu. Será que nenhum dos Vingadores estava vendo isso, pelo menos passando na TV? Será que ninguém na rua estava vendo aquilo no céu? Pelo amor de Deus. Será que os caras fazem o que para não perceber essas coisas? Porque não é possível, isso deve ter passado na TV, deve ter passado em todo lugar. Que Vingadores é esse que demora um século para agir? Eles têm que ficar o quê? Alguém fala, ó, tá acontecendo alguma coisa aqui, você tem que ir lá. Eles falam, não, deixa isso pra depois, pelo amor de Deus. Essa daí eu acho que tava uma das mais nítidas, porque era no meio de Nova York, pô. Mas agora comenta aqui, você acha que tem algum outro evento desse dentro do SEMI que eu esqueci de botar aqui, que os Vingadores eram pra estar, mas parecia que tava tirando férias? Comenta aqui, deixa seu comentário e se inscreve no canal para me ajudar a sempre continuar trazendo o melhor do conteúdo nerd pra você, tá bom? E me segue lá no Instagram. Valeu!